Elias, parte 2. A rainha Jezabel condena Elias à morte e ele foge. O rei Acabe chegou ao palácio e contou à rainha Jezabel as novidades envolvendo o profeta Elias e os profetas de Baal. O rei Acabe falou da maneira como Elias comandara à morte todos os profetas de Baal. De repente, um mensageiro saiu do palácio real com uma mensagem da rainha Jezabel para o profeta Elias. O que seria? Elias ouviu o mensageiro e surpreendeu-se. A mensagem real não era de humilhação nem de conversão da rainha Jezabel, mas era para dar-lhe conhecimento da sua sentença de morte. A mensagem dizia que Elias seria executado no máximo em 24 horas, sob juramento da rainha. Por que será que a rainha Jezabel não mandou uma tropa de elite prender o profeta Elias? Acredito que o exército real, assim como todas as autoridades e os moradores do Reino do Norte, ainda estavam em estado de choque, com um grande confronto entre Elias e os profetas de Baal. Seguramente, a rainha das trevas, chamada Jezabel, precisava empregar toda a sua psicologia e todo o seu poder de pressão sobre os seus servos, para injetar-lhes coragem. Não duvido que esta astuciosa rainha tivesse ameaçado a destituição de todos os seus ministros, a perda da vantagem de todos os seus empregados e servos, a perda dos títulos, a perda dos privilégios, o corte salarial, bem como até a execução deles, a morte por desobediência a ela. Se eles não seguissem ao pé da letra as orientações da rainha, tudo isto aconteceria, não temos dúvida. É possível que a rainha Jezabel tenha passado toda aquela noite acordada, buscando e planejando por todos os meios possíveis amenizar a repercussão dos milagres recentes, inclusive procurando censurar todas as notícias dos últimos acontecimentos miraculosos que favoreciam o Deus de Israel. Imagine quem falasse bem de Elias e do Deus que lhe beneficiou seria severamente castigado. Também é possível que Jezabel tivesse pensando em um meio de responsabilizar criminalmente todos aqueles que, no fragor das emoções, atenderam às ordens de Elias para executar os profetas de Baal. É de se imaginar que até o dia seguinte a rainha tivesse todos em seu reino na palma da mão para fazer cumprir sua sentença de morte em Elias. Tudo pode ter acontecido naquela noite em que a rainha não dormiu, acredito. Luzes acesas, gritos, objetos jogados ao chão, escravos e servos tremendo de medo, 2 vezes, tremendo pelos grandes milagres ocorridos naquele dia e tremendo pelo grande descontrole emocional desta rainha das trevas. Elias recebeu a mensagem da rainha e ficou pasmo. Elias foi surpreendido. Estava claro que Elias se esperava outro desfecho. Quem sabe que Elias não esperava ser convidado de honra da rainha Jezabel, orar pela sua conversão, pela sua mudança de rumo de testemunho.
mas receberam a sentença de morte. Elias estava certo que ali era o fim da perseguição. Todavia se surpreendeu, né? Em seu grande alvo de ira da rainha. Tudo que Deus havia feito no passado recente de Elias não foi suficiente para inspirar sua coragem e enfrentar a poderosa rainha Jezabel. Eu imagino que Elias sentiu-se abandonado por Deus. Como era possível liderar um tão grande avivamento espiritual e agora o mundo todo desabar sobre a sua cabeça? Será que Elias não pensou assim? Rapidamente, Elias fugiu do reino do norte e adentrou no reino do sul, ou seja, no reino de Judá. Elias chegou a Berseba, a uma distância de mais de 200 quilômetros. É possível que Elias tenha caminhado toda aquela noite. O texto sagrado diz que Elias tinha um ajudante. O pobre rapaz deve ter se sentido aliviado quando foi dispensado pelo condenado à morte chamado Elias. Ora, se o chefe estava correndo com medo da morte, quanto mais o subalterno. O quadro da fuga de Elias nos revela que a última pessoa a fugir e a ter medo daquele contexto passou a ser a primeira. É natural que ímpios não consigam digerir toda a dimensão de um milagre, ou mesmo o tamanho da poderosa mão de Deus. Mas ver Elias como o primeiro na fila do medo, quando deveria estar muito longe do último, revela-nos que as crises não poupam nem os mais espirituais dentre os mais espirituais. Não posso deixar de admitir que ímpios ou crentes vacilantes, fugindo dos desafios de fé, é algo natural e até aceitável, mas isto jamais deveria ocorrer com quem deveria caminhar na direção do impossível na terra. Isso jamais deveria ocorrer com quem deveria coroar o seu exemplo de desprendimento ou de desapego à vida. Se todos fogem, quem ficará para representar Deus na terra? Afinal, ser fiel não implica em evitar o risco. Inclusive, ser fiel não implica em evitar a morte, o encontro com ela. A morte é para ser uma possibilidade aceitável e até inegociável para uma maior glória a Deus. Será que Elias queria as coisas ao seu modo? E como Deus não fez, ele fugiu? Estaria Elias aborrecido com Deus porque não foi informado da segunda fase do plano divino? Uma coisa é certa: Elias não orou a Deus. Elias não pediu orientação a Deus. Elias resolveu a partir dali fazer tudo ao seu modo, inclusive fugindo. E Elias chegou ao extremo sul de Israel, em pleno deserto, longe de tudo e de todos, exausto da longa caminhada. Antes de dormir um profundo sono, Elias fez um desabafo para Deus. Disse que estava na hora de ser morto por ele, pois se sentia um fracasso.
Nova tradução da linguagem de hoje, Bíblia nos revela isto. Posso depreender do texto sagrado que Elias, em seu momento de fraqueza, pensou que Deus não era mais capaz de continuar a protegê-lo. Elias dormiu profundamente. Tempos depois, Elias foi acordado por 2 vezes por um anjo. O mesmo lhe fez o papel de mordomo. Certo? O homem que tanto acertou não foi abandonado por Deus, ainda que tivesse fugido. Aquela comida de origem desconhecida, mas provida de maneira sobrenatural, revigorou o corpo de Elias. O texto sagrado nos diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida, e até que chegou ao Monte Sinai. É possível que Elias tenha caminhado 4.000 quilômetros. Opinião minha. Isto considerando que o percurso não foi em linha reta e que tem havido muitas sinuosidades. Inclusive que ele tenha fugido por caminhos fora das rotas conhecidas. Afinal, ele estava fugindo. Elias estava vivendo um grande milagre e não deu significado a isto. Elias ignorou completamente a realidade do milagre em que estava vivendo. Elias chegou ao final da sua caminhada no topo do Monte Sinai sem mudar o seu equivocado pensamento. Elias se deixou cegar, pois aquelas 960 horas de caminhadas ininterruptas, dias e noites seguidos, foi um feito jamais visto no mundo. Como alguém pode viver um tão grande milagre e ignorar completamente? Haveria uma prova maior da presença de Deus com este homem? Elias subiu ao topo do Monte Sinai e lá entrou numa caverna. Imagino que ele fez isto e ficou feliz em ser morto por Deus ali. O texto sagrado diz que ele passou a noite lá. É possível que ele imaginasse não amanhecer mais vivo. De repente, Elias ouviu a voz de Deus bradar sobre o Monte Sinai. Que fazes aqui, Elias? Oficialmente, Deus revelou que Elias estava ali por conta própria. Ou seja, sem a direção de Deus. Elias procurou justificar sua fuga perante Deus. Elias disse para Deus que o povo de Israel abandonaram os caminhos divinos. Disse que estava sendo procurado para ser morto. Ora, nas entrelinhas ficou claro que Elias revelou que Deus era fraco. Ficou claro que Elias revelou que Deus não tinha capacidade de completar a vitória e que os inimigos estavam fazendo a festa. A explicação de Elias para Deus sugere que Elias estava do lado mais fraco e sem chance alguma de vencer. Toda a conclusão de Elias envolvia claramente esta realidade. Não é difícil perceber o que revelamos ao mundo acerca de Deus, do que Ele é e representa para nós. E às vezes nos traímos revelando isto até a Deus. Lá no Reino do Norte, Jezabel estava fazendo a festa.
só não tinha matado Elias porque ele havia fugido. Imagine. Grande deve ter sido o poder de publicidade da covardia de Elias por lá. A astuciosa rainha estava ressuscitando o falso deus Baal por um decreto real. Imagine. E lá no topo do Monte Sinai, Elias ainda se encontrava dentro da caverna. Na realidade, já fazia tempo que Elias havia entrado em outra caverna, pois a sua mente estava sem raciocinar direito. Ele tinha perdido a visão espiritual. Desde o momento que fugiu, com medo da rainha Jezabel, com medo de morrer, e agora lá em cima, no Monte Sinai, a quase 2.300 metros de altitude, acima do nível do mar, ele estava literalmente dentro de uma caverna. E Deus o convidou para sair da caverna. Certo? Deus tinha algo para lhe mostrar de grandioso. Algo que ele havia se recusado antes, enxergando pela fé. Deus mandou um grande e forte vento que abriu crateras e rachou montes e quebrou pedras diante dos olhos de Elias. E a melhor interpretação deste quadro é uma explosão nuclear ou algo ainda maior, revelando o incomparável poder de Deus. De repente, Elias presenciou outro milagre e sentiu o grande Monte Sinai tremer descontroladamente. Deus fez o Monte Sinai trepidar, exatamente como ocorre com um terremoto de maior magnitude. Na sequência, Deus mandou outro milagre. Um grande fogo tomou conta do Monte Sinai. Um fogo sem a presença de combustão. Um fogo sem a presença de qualquer material inflamável. Deus fez surgir e manter um grande fogo no monte para revelar o seu poder a Elias. Em seguida, Deus, com uma voz mansa e delicada, se dirigiu a Elias novamente. Elias presenciou tudo de dentro da caverna, através da porta, e deve ter ficado impressionado com a demonstração do grande poder de Deus. Deus deu um show para um único homem. Que coisa maravilhosa! Imagine se ele tivesse visto tudo pelo lado de fora, totalmente fora da caverna. O texto sagrado diz que neste momento Deus fez a mesma pergunta para Elias. Que fazes aqui, Elias? É claro que Deus esperava uma resposta diferente da primeira, mas infelizmente, mesmo depois da demonstração gloriosa do poder de Deus, Elias repetiu a mesma resposta. É inegável que um grau elevado de incredulidade pode atingir o mais nobre dentre os mais nobres profetas. O grande show dado por Deus a Elias no topo do Monte Sinai, a revelação do grande poder de Deus, não foi capaz de mudar a equivocada resposta de Elias. O pós-doutorando profeta tinha se colocado no nível do estudante primário em relação às coisas de Deus. A longa caminhada de Elias estava fora da vontade de Deus. O seu tão grande percurso transcorrido, desde a cidade de Samaria no Reino do Norte, até o topo
do Monte Sinai não foi uma trajetória na direção de Deus. Isto prova que o esforço de um medroso pode ser muito mais sofrido do que encarar em nome de Deus o maior desafio que existe na sua frente. Como se não bastasse, isto também pode dar a falsa impressão de vitória aos ímpios. Deus deixou que Elias fizesse a sua caminhada de volta em condições naturais e muito sofrida, para que ele pudesse refletir em tudo o que presenciou. Deus ordenou que Elias voltasse pelo caminho que ele havia criado. Era para chegar ali. E desta vez não haveria alimento geneticamente modificado pelo poder dos céus para lhe dar o revigoramento, que ele havia tido para chegar até ali. A viagem de volta de Elias deve ter durado meses e muito difícil. Não resta dúvida que foi muito penosa e sofrida, enfadonha. Mas a missão de Elias não havia terminado. Deus também deixou muito claro que havia no Reino do Norte 7.000 pessoas que lhes era fiel e não se ajoelharam perante o ídolo Baal, nem o beijaram, como Elias estava enganado. Pois o seu humilde e exclusivismo, individualismo, não era nada perante 7.000 crentes fiéis do Reino do Norte, que não estava no jogo da rainha Jezabel. No Reino do Norte, Jezabel se deliciava de ter feito Elias fugir e dela ter revitalizado novamente o culto ao falso deus Baal. Mas Elias estava voltando na direção de Deus novamente, e coisas grandiosas estavam para acontecer. No próximo vídeo estaremos dando continuidade a este assunto. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.